essa hora vai chegar aqui também. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um juiz federal, William Stickman IV, julgou que as medidas de contenção do coronavírus do Partido Comunista Chinês decretadas são inconstitucionais. Segundo esse juiz, as medidas tomadas pelo governador de Bankruptcyland, aquele estado lá de Trumpilândia que alguns estatistas ainda chamam de Pensilvânia, são inconstitucionais. Foi uma decisão de constitucionalidade difusa, porém direta, contra a lei, em uma ação movida por vários distritos da Pensilvânia, iniciados pelo distrito de Butler, mas associações de empresas, de cabeleireiros, cinemas e outras empresas, contra essa lei específica, essas ações arbitrárias de prevenção da doença, empregadas pelo parasita político mafioso que se auto-intitula governador, Tom Wolf, e também o secretário de saúde dele e vários outros agentes públicos. Sim, o caso Butler versus Wolf é significativo e importante e vai ser lembrado por muito tempo por vários motivos. Trata-se do primeiro caso de ação desse tipo a ser definido lá em Trumpilândia, e isso pode abrir um precedente para outros casos lá também. Também pode influenciar aqui em Banânia, primeiro pelo precedente, mas também pela argumentação da decisão. Então, sim, estamos um pouco mais próximos de podermos cobrar a prisão de governotários e prefeitardados e indenização pelas besteiras feitas nessa pandemia, além de proibir totalmente esses parasitas de tomar decisões idiotas desse tipo no futuro. Mas para explicarmos isso, vale a pena entender um pouco da situação lá em Trumpilândia. Antes de mais nada, quais foram as medidas julgadas inconstitucionais? Bem, foram duas medidas: a Stay at Home Order, ou Ordem para Ficar em Casa, e o fechamento de serviços não essenciais. Ordem de ficar em casa, que alguns chamam de lockdown, outros chamam de isolamento social, outros de quarentena, mas no final das contas é a mesma coisa. Significa que o governador lá decretou que todos devem ficar em casa, só sair em caso de necessidade absoluta, para atividades vitais, ou para trabalhar quando são policiais, médicos, bombeiros, etc. Isso já é a definição de lockdown, como já explicamos em outros vídeos aqui. Já é a forma mais dura de restrição de liberdade, porque não tem medida possível mais restritiva que essa que não implique matar pessoas de fome. Esse tipo de medida foi implementado em praticamente todas as cidades de Banânia, independente de terem chamado isso de lockdown ou não. É o que foi implementado aqui no Rio, foi implementado em São Paulo, em todos os outros lugares. Foi sim lockdown, pela definição jurídica do termo, como já expliquei em outros vídeos. O fechamento de serviços não essenciais, da mesma forma, o fechamento de escolas, comércios, lojas, restaurantes, enfim, serviços não considerados essenciais pelo parasita político, foi também o que vimos aqui quase que exatamente. Lá, tal como aqui, o governador inventou da cabeça dele uma lista de coisas que ele acha que não são essenciais e que, portanto, precisam ficar fechadas. Note que houve outras medidas decretadas pelo parasita que se acha governador lá, mas essas outras medidas não foram questionadas nessa ação. A ação é uma ação justamente questionando a constitucionalidade dessas medidas e requerendo a revogação definitiva delas. Lógico, agora que ganharam a causa, abre-se caminho também para ações indenizatórias, que certamente virão. Mas essa ação em si apenas requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei e a revogação definitiva dela. No final, o juiz reconheceu plenamente o direito dos autores, ou seja, deu ganho de causa total para os comerciantes da região contra o parasita governador, decretando a inconstitucionalidade e, portanto, nulidade da lei. Fim dos efeitos totais dela. Certamente o suposto governador parasita vai recorrer, mas neste momento as leis são inválidas. A primeira linha de defesa do parasita político alarmista governador foi alegar que tal ação deveria ser abandonada, visto que essas medidas não estão mais em vigor. Lá, tal como aqui, eles já iniciaram a reabertura, então esses comércios já voltaram a abrir e a ordem de ficar em casa já acabou também, ninguém mais é obrigado a ficar em casa. Mas o juiz fez um ponto importante ali. O fato do comércio estar aberto, porque estão na fase XYZ da reabertura de lá, não implica em fim da regra. Primeiro, porque eles ainda estão na reabertura, com regras de distanciamento, cinemas e teatros atendendo só X% da capacidade, portanto, ainda existem algumas regras como desdobramento das regras iniciais. Mas não é só isso, o juiz reconhece que o parasita político pode alegar que a doença voltou a crescer, e com isso fechar tudo de novo, impor essas regras novamente.
Essa é a mudança central, o absurdo autoritário sem precedentes. Antes, o seu direito de sair de casa e trabalhar era algo que jamais governo algum poderia sequer pensar em proibir por qualquer motivo que seja. Todos encaravam isso como um direito natural. Agora se tornou uma mera licença estatal. O governo está deixando você sair agora, está deixando você abrir a sua loja agora, mas é uma mera licença que ele pode revogar a qualquer momento. Na visão de parasitas e socialistas em geral, isso virou só uma concessão do governo. Estão deixando, por enquanto, você trabalhar. É como eu falei com vocês, sem briga, nunca mais você vai ter a sua liberdade de volta. A ética libertária é o caminho. Mesmo que essas leis absurdas não estejam mais valendo, os parasitas políticos daqui para frente vão se sentir no direito de fazer isso de novo toda vez que tiverem vontade. Basta citar um motivo aleatório qualquer, uma gripe mais forte, uma segunda onda de coronavírus ou qualquer palhaçada criativa do gênero. Isso se efetivamente algum dia essas besteiras acabarem totalmente. Aqui no Rio estamos na última fase da reabertura. E aí, quando é que vai ter o final desse troço? Quando vai acabar totalmente a reabertura e vamos voltar ao normal total? Não há data em vista e pode ser que nunca aconteça. Para sempre um mafioso parasita pode deixar algumas dessas regras valendo, querendo meter o bedelho no seu comércio, na sua vida. Portanto, vencida essa preliminar, o juiz decidiu que poderia julgar o caso e ele viu então o argumento de mérito. Como esperado, certamente vai acontecer aqui também, o parasita governador alegou que o direito social à saúde sobrepunha os direitos individuais e por isso ele estava amparado na Constituição ao decretar essas medidas aleatórias absurdas. Ele levantou o precedente de Jacobson versus Massachusetts sobre vacinação obrigatória, um caso de 1905 que eu não vou falar aqui porque só isso daria um vídeo enorme. Mas o juiz desconsiderou esse caso e chegou à conclusão de que sim, esses dois princípios constitucionais merecem ser balanceados. A ideia juspositivista de conflito de direitos é a prova cabal de falha do juspositivismo. Basicamente, você tem duas leis na sua Constituição, que seria a lei maior do seu estado, que se contradizem em um ponto. E é isso que acontece nesse caso. Basicamente, quando você tem direitos juspositivos, ou seja, obrigações de fazer em uma Constituição, eles fatalmente vão colidir entre si. A ética libertária totalmente baseada em direitos negativos, erga omnes, não tem essa falha, mas qualquer Constituição tem. Esse é um caso clássico, dois direitos positivos em conflito. Mas lembre-se que o termo direito juspositivista não é um direito de fato. A ética libertária só reconhece direitos erga omnes e negativos. Só esses são direitos de fato, porque jamais entram em conflito. Mas rabiscos em papéis aleatórios, você pode rabiscar qualquer coisa. Então, o que os juspositivistas chamam de direitos são os rabiscos que eles fizeram lá e entram em conflito o tempo todo. O juiz, claro, também é juspositivista, então ele começou a analisar o caso usando hermenêutica constitucional para balancear o conflito. Segundo o juiz, o fator-chave para balancear esse conflito de interesses é o tempo, porque é o tempo que define a possibilidade da intromissão estatal na vida individual. Segundo essa doutrina, citada lá na decisão, o governo pode remover liberdades individuais para o interesse coletivo se essas ações forem temporárias, de forma que não afetem, em definitivo, o direito natural individual. Porém, como observa o juiz, a decisão que era para achatar a curva por 2 semanas, depois foi estendido por mais um mês e está durando até hoje e não tem previsão de terminar, nesse caso é claramente uma agressão aos direitos individuais. O estado de emergência já está durando por meses lá, já é o maior estado de emergência declarado lá no estado de Pensilvânia e não tem previsão de fim. Olha que curioso, o estado de emergência aqui em Banânia foi decretado em fevereiro. Provavelmente isso também é o maior estado de emergência da história de Banânia. Segundo o juiz, essa longa duração corrompe o propósito de estado de emergência. Emergência, por definição, é algo temporário e curto. Por isso, o estado de emergência permite ações extremas da máfia estatal, porque elas são por um curto período de tempo, supostamente necessárias para lidar com uma ameaça. Um estado de emergência por muito tempo significa uma agressão em definitivo a essas liberdades. Ele sequer se preocupa em analisar se tais medidas são embasadas em ciência ou não, se realmente são necessárias ou não. A visão dele é que simplesmente a restrição de direito individual em favor de suposto interesse coletivo não pode ser feita por tempo tão longo, principalmente por tempo indeterminado como está agora. Segundo ele, é importante lembrar que a Constituição não pode ser suspensa em emergência. Ela deve valer todo o tempo, o que é óbvio,
mas também parece que foi esquecido por alguns parasitas públicos positivistas aqui de Banânia. Ah, só é Constituição se não tem vírus. Se tem vírus, foda-se o indivíduo, foda-se liberdade, a gente pode fazer qualquer coisa com essa justificativa. Repare que a decisão do juiz se aproxima muito da visão jusnatural da ética libertária. Sempre ressaltei aqui que, do ponto de vista da ética libertária, mesmo que fossem importantes o isolamento social, o uso de máscara e essas outras medidas, isso não poderia ser imposto, pois isso viola o direito individual. Não existe interesse coletivo, pois só pessoas têm interesses. Grupos podem tomar decisões, podem agir em conjunto, mas interesse é uma característica do indivíduo, da pessoa. Não há interesse coletivo. Sempre que alguém usa essa expressão interesse coletivo, ele está querendo dizer que é o interesse dele e ele está usando o coletivo como uma desculpa para dar força a esse interesse pessoal dele. Lockdown fere a ética libertária, não importa o motivo. E é basicamente essa a decisão do juiz. Porque, adicionalmente a isso, você poderia questionar, como eu já fiz em vários vídeos aqui, se essas medidas são realmente necessárias. E minha conclusão é que não. Liberdade individual foi agredida sem nenhuma justificativa, porque não existe um único estudo científico que comprove que tais medidas tenham algum efeito. Ao contrário, o que estamos vendo agora na comparação com países que fizeram lockdown em níveis diferentes, alguns não fecharam nada, outros fecharam só algumas coisas, outros fecharam praticamente tudo, como aqui em Banânia. O que estamos vendo é que isso fez zero diferença. A decisão não deveria ter sido tomada, mas na ética libertária, tal como na decisão do juiz, nem é preciso questionar isso. A mera agressão à liberdade individual por tanto tempo já é injusta por si só. O juiz chega a dar um passo nessa direção quando questiona a justificativa dada pelo parasita governador de que tal medidas teriam sido tomadas na gripe espanhola de 1918. Mas o especialista do juiz diz que nada foi feito nessa escala em toda a história. Ponto que eu reforço aqui, não há comprovação científica da eficácia dessas medidas, simplesmente porque elas nunca foram feitas. Ele aponta também outro fator que eu coloquei aqui e já vimos em vários vídeos. E, evidentemente, tem sim implicações jurídicas, a falta de coerência interna nas regras. Veja, se um parasita político coloca uma regra sem consistência, isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso fere o básico do ordenamento jurídico, que é a coerência normativa. Aqui em Banânia diríamos que fere a LINDB, a Lei de Idiotices Nulas de Banânia, ou Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, uma dessas duas coisas. Ele aponta que a lei absurda lá de Bankruptcy Land proíbe aglomerações de mais de 250 pessoas. Ao mesmo tempo, o Estado explicitamente permitiu o protesto do Black Lives Matter, que tinha muito mais do que isso, tinha cerca de 20 mil pessoas. Inclusive, o parasita governador democrata participou desse protesto. Da mesma forma, limites de ocupação de 50% de negócios caem na mesma inconsistência. Como justificar que um cinema que cabe em 200 pessoas só pode ter 100, se na passeata foram 20 mil? Outra questão que ele levanta é o que constitui um negócio essencial, aqueles que podem ficar abertos durante a pandemia. Da mesma forma que vimos aqui em Banânia, parasitas políticos diferentes inventaram regras diferentes sobre o que pode abrir ou não. Lojas pequenas foram forçadas a fechar, mas grandes supermercados, lojas americanas abriram. Por quê? Qual a lógica? No final das contas, a lista de atividades essenciais foi uma lista de empresas escolhidas aleatoriamente pelo parasita político, sem nenhum critério que seja. Ele apenas colocou os nomes na lista. Não há uma justificativa lógica para essa lista, não há uma classificação formal que justifique isso. Portanto, falta coerência, portanto é ilegal. Aqui em Banânia nós vimos isso em várias situações. O mais curioso foi na reabertura, quando Crivella permitiu andar no calçadão da praia e no mar, mas proíbe ficar na praia. O Witzel permitia o mar e a praia, mas proibia o calçadão. E o ACM Neto lá em Salvador permitia praia e calçadão da praia, mas proíbe o mar. Porra, tem alguma coisa errada aí. No final das contas, isso deixa claro que são medidas totalmente aleatórias. Não precisa nem levantar justificativa científica para isso, porque tá na cara que se não tem nem coerência, como vai ter justificativa científica? Com certeza falta coerência, falta consistência, portanto, são inconstitucionais por definição. No final, o juiz declara o que eu falei aqui também já. Toda loja, todo restaurante, todo negócio é essencial. No mínimo, é essencial para o dono do negócio, que tira seu sustento dali. Como um parasita político pode se dar o direito de decidir quem pode continuar trabalhando ou não?
O juiz conclui que não existe isso de novo normal, porque a Constituição é a mesma e não foi alterada por um vírus. Decisões emergenciais postergadas no tempo não são um novo normal, são simplesmente inconstitucionais, devem ser revogadas. Veja que nada disso seria necessário na ética libertária, porque, como já explicamos, a menos que você tenha assinado um contrato com alguém, ninguém poderia te obrigar a nada. Mas o ponto central é que, mesmo essa porcaria juspositivista que os parasitas estatais chamam de ordenamento jurídico, lá de Trumpilândia, mesmo nesse caso, essas medidas absurdas tomadas por conta desse vírus são inconstitucionais, ou seja, mesmo de acordo com os rabiscos aleatórios dos próprios juspositivistas, são medidas erradas, ilegais, não deveriam ter sido tomadas. E digo mais, como já disse em outros vídeos aqui, também são inconstitucionais na visão dos rabiscos aleatórios bananenses. Mas tem um porém aqui, a evidentemente politização do STF vai certamente decidir em contrário num primeiro momento. Alguém que entre com esse tipo de ação aqui pode até ganhar em instâncias inferiores, mas quando chegar no STF, eles claramente vão votar contra o indivíduo e a favor do Leviatã parasita estatal. Eu esperaria Bolsonaro nomear pelo menos alguns nomes lá para entrar com essa ação de inconstitucionalidade e requerer indenização. Mas não tenho dúvida, mesmo que decidam em contrário, isso é inconstitucional claramente. Mesmo face ao positivismo desse povo, o que os parasitas governotários e prefeitardados fizeram foi um absurdo que requer punição, e punição severa. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!